Olá pessoal, Léo Pereira. Hoje eu vou falar acerca de martingale e distância entre as operações. Dois assuntos de extrema importância. Depois que eu entendi a relação entre o martingale e a distância com o mercado, minhas operações alcançaram um nível muito mais consistente, muito melhor. Ajude o nosso canal, nós estamos com quase 7.000 inscritos, muito material gratuito que eu coloco, então ajude o nosso canal, curta os vídeos, compartilhe, dê uma força aí, beleza? Então vamos lá. Pessoal, eu tenho aqui uma conta que está rodando o RoboForex Profissional. Essa é uma das versões que eu tenho várias versões do RoboForex Profissional. Essa versão eu deixei de lado e agora retornei com as operações. Ah, Léo, por que você deixou de lado? Porque é tanto robô, mas tanto robô, que eu fico até um pouco perdido. Tanto robô. E olha que eu tenho mais de 25 MetaTrader funcionando. Mais de 25. Deve ter uns 30 MetaTrader funcionando. Então, é tanto robô que eu fico testando que isso acaba me atrapalhando nos meus próprios robôs. Aí o que eu fiz? Eu peguei esse robô, é a versão 2020, já não é a versão atual, porque é uma versão agressiva e muito lucrativa. Agora eu estou passando para os meus clientes o VS, que é super seguro, nunca vi quebrar uma conta em anos de operações. O profissional, que tem mais de 3 anos, tem 4 anos rodando na mesma conta sem quebrar, isso com mais Facebook, certo? E o MT, que é um multipar que abre na tendência e assim, prefiro, porque o mercado ele muda demais da conta, demais. Para você ter ideia, antes de liberar esse robô, Forex Profissional, eu rodei um ano com ele, que eu sempre faço isso. E ele rodou perfeitamente. Aí vem a crise, pum! É um nocaute no robô. Aí o que eu faço agora? Eu paro e começo a bateria de teste, certo? Porque eu sei que é um robô lucrativo. Eu sei que é um bom robô, certo? Então vamos lá, vamos falar a questão do martingale. Pessoal, muitas pessoas falam que martingale não serve para nada, martingale é lixo, que não dá certo. É a mesma coisa de velocidade. Se você andar em alta velocidade, o risco aumenta. Se você andar dentro dos limites de velocidade, o risco diminui. Zero o risco? Não tem como. Você pode andar 50 por hora, pode vir um motorista na contramão e acontecer um acidente. Não é isso? Então não tem jeito. Não tem como zerar o risco. Por quê? Se você está andando de carro numa rodovia, o risco ele sempre existe, né? Não tem como você zerar o risco. Pelo menos tudo que eu conheço, não tem como zerar o risco. Você vê pessoas que, o sujeito caiu de helicóptero. O helicóptero era porque era velho. Outro dia caiu um helicóptero novo, de um milionário. Tá entendendo? Então não tem jeito. E o Forex não é diferente, você tem um risco. Agora, o martingale, eu gosto muito de martingale, só que as pessoas infelizmente não sabem usar. Aí você me pergunta, Léo, mas então você não quebra a conta? Meu amigo, eu acho que eu sou o sujeito que mais quebra a conta. Por quê? Eu sou trader profissional e eu opero. Quem opera, perde conta. Agora, está dentro do meu gerenciamento. Eu perdi muita grana esse ano, mas tudo dentro do gerenciamento. Porque eu não vou colocar no foto com dinheiro que eu não posso perder. Entenderam? Eu vou explicar para vocês. Vocês vão entender e vai ser muito importante o que eu vou passar para vocês aqui. Então, eu vou colocar aqui um gráfico, eu vou pegar, vou pegar em outra conta, para vocês entenderem aqui. Aqui, essa é uma conta que eu rodo o meu robô Vanguard. É um robô que eu tive que mudar, já é a 4ª versão. Ah, Léo, por que você mudou? Pessoal, Forex é um mercado que anda em alta velocidade.
Não tem como você criar um robô que eu uso há 10 anos e ele continua. É um negócio muito puxado o mercado financeiro. Então, para você ter ideia, olha o que aconteceu ontem. Isso é uma vela, certo? EURUSD, uma vela. Um candle de 1 hora. Olha o que aconteceu em 1 hora de operação. O mercado movimentou 650 pontos. Tá entendendo? 650 pontos em uma vela. Uma vela de 1 hora. Ele subiu, desceu, uma loucura. Então, se vem uma notícia, o mercado entende que é um risco, meu amigo, isso aí arrebenta o mercado. Então, uma vela. Agora eu te pergunto, se você tiver com pouco capital nessa vela, com um martingale um pouco mais agressivo e uma distância pequena, a sua conta vai explodir. Vai explodir. Teve uma vez que um amigo me procurou e falou: Olha, Léo, eu tô com um robô, rapaz, eu até parei de usar esse robô. Eu tenho que até continuar, voltar a continuar, porque é falta de tempo mesmo, muito atarefado. Mas na hora que me apresentou o robô, que eu olhei, falei: Rapaz, mas o martingale é esse? Ele falou: o martingale é esse. O martingale que eu vou usar aqui, que o robô está usando, é de 3.0. Falei: Não é possível. Falei: Léo, isso aí, ele fecha rapidamente. Ele fecha rapidamente e ele fecha rapidamente com esse martingale. Aí eu falei com ele assim: Mas você tá doido, rapaz? Não tem lógica, não. Um martingale tão agressivo. Eu falei: Não, você pode confiar. Aí o que acontece? Eu deixei, o robô foi bom mesmo, tava fechando as posições. Só que na minha cabeça, pessoal, eu não consigo entender um martingale tão alto assim. Como eu falei, pode funcionar? Pode. Porque, segundo ele, 1 hora o mercado recua. Tá, mas isso depende do capital que você vai ter para aguentar, depende da movimentação que o mercado vai fazer, entendeu? Então é muito complicado isso aí. Ah, Léo, você pode entrar a 200 numa curva, que não vai dar nada. Beleza, em situações normais. Tiver um óleo na pista, tiver um animal na pista, tiver um carro atrapalhado que atrapalhou da contramão. Então, contar com a sorte é muito complicado você contar com a sorte. Entendeu? Então, o que acontece? Por exemplo, eu gosto do martingale de 1.5, às vezes 1.15, né? E eu tenho robô operando 1.0, na verdade, ele não usa o martingale, né? 1.0, ele não vai multiplicar a operação, não. Beleza? Então, vou voltar lá no robô Forex profissional. Olha como é que o Forex profissional, ele tá. Então, o mercado movimentou. Ontem ele estava no mercado, ele aguentou tranquilamente. Então eu tenho aqui, se você é meu cliente, quiser testar robô, me procura, fala: Olha, eu quero rodar esse robô, entendeu? Me ajuda aí, é só me procurar, pessoal. Tem robô gratuito para você aí e robô testado, mas eu vou te falar os problemas, né? O risco que tem. Ah, eu quero um robô que não tem risco, meu amigo. Sai fora do Forex. Não existe. Então, eu tenho aqui o robô, ele abriu 185 pontos. Isso? 185 pontos. Então, foi quantas operações? Uma, duas, três. Olha, 01, 01, 01, 01. Eu estou usando sem o martingale. Qual que é o lote exponencial, a multiplicação? 1.0. Eu estou testando. Léo, mas funciona? Pessoal, fica muito mais conservador.
O que dá lucro é martingale e distância pequena. Se você pega um robô, igual por exemplo, o pessoal tem aquele Thanos, que é um robô que o pessoal fala muito. Na verdade não é um Thanos, né? Eles mudam o nome, vai mudando o nome. Mas vamos lá, vamos pegar esse robô. Esse robô, não vou pegar um mais conhecido ainda, o Bat. O Bat. Se eu não me engano, o Bat ele vem com uma distância de 50 pontos. Uma distância. Então ele pega, a distância é essa, ó. Então a cada 50 pontos, ele vai entrar com o martingale. Se você coloca o martingale de 1.5, ele vai multiplicando a cada 50 pontos, 50 pontos, 50 pontos. Então se você der o azar e o mercado fizer aquela movimentação que eu falei de 600 pontos, dependendo do seu capital, a sua conta vai estourar, certo? Por quê? Você está contando com a sorte, beleza? Então, quando você pega uma conta que tem um capital lá de, vamos colocar uma conta centavos, o cara tem 1 milhão em conta centavos, né? Ele pegou 10 mil dólares, jogou numa conta centavos e isso virou 1 milhão de dólares. É muito mais seguro. Esse capital, meu amigo, o robô tem que ser muito ruim para quebrar a conta. Porque, né, ele vai batendo, batendo, vai entrando com o martingale, vai chegar uma hora que ele vai entrar com o martingale pesadão, mas ele vai fechar no lucro. Isso, ele vai abrir, por exemplo, aqui, vamos colocar que você está abrindo 001, depois ele abre 002, 003, 004, e se ele for, tiver martingale 2.0, 01, 02, 04, 08, 016, vai só subindo. Se tiver muito capital, normalmente a conta vai suportar. Ah, Léo, normalmente, é porque se você estiver entrando com um lote gigantão, nem a conta grande vai aguentar, porque o seu lote é grande. Mas você está entrando com um lote pequenininho, o martingale pode ser pesado que vai suportar. Tá entendendo? Hoje, pessoal, mesmo eu tendo robô multipar, eu gosto demais de operar EURUSD. Certo? Opero ouro, opero, mas o tanto de dor de cabeça que dá operar ouro não é brincadeira. Nossa, mas o ouro ele movimenta demais da conta. O ouro é um carro que anda, é um carro de Fórmula 1, anda 300 por hora. Isso é ouro. Entendeu? Isso é ouro. Agora o EURUSD, ele é muito tranquilo, ele vai, volta, é muito sossegado operar o EURUSD. Então vamos colocar aqui, por exemplo, que no M15. Esse robô, ele, independente do time que eu mudo, ele não vai acontecer nada com ele. Por quê? Ele abre seguindo uma distância. É isso? Aí ele abre seguindo uma distância. Aí você me pergunta, olha, mas por que está dando diferença? Porque ele tem filtro de notícia e ele tem filtro de spread. Então a distância não vai ser a mesma. Porque se ele tiver um spread alto, ele não vai abrir naquele momento, mesmo dando ordem de entrada. E se tiver notícia, ele também não vai dar ordem. Por isso que ele não vai abrir a todo instante. Mas eu até agora ele acabou de abrir uma ordem. 1, 2, 3, 4. Eu tenho 5 ordens. 5 ordens. E o mercado se movimentou 280 pontos. Então, é pouco. Ele está abrindo ordem a cada... Como esse robô ele tem entrada de PIP variável, certo? É variável. Então, ele não entra com aquele PIP, com aquela pontuação exata, não. Mas olha, então, por exemplo, aqui ele abriu... Aqui abriu 80, vamos colocar 80. Depois teve outra aqui que ele abriu a 60, porque ele é variável, beleza? Mas dentro da lógica, o que vai acontecer? O mercado, se você pegar, você vai analisar que o mercado está seguindo esse range. Olha, ele está se movimentando dentro desse range. Então, ó, ele sobe, desce. Se ele romper, ele vai... Se ele romper, ele vai passar para outro patamar. Mas enquanto ele não rompeu, ele está dentro desse patamar aqui. Então, o que acontece? Ó, ele está andando desse patamar. Ah, Léo, e se ele romper? Se romper, vai embora. Aí é outra coisa. Mas, eu estou no time 15 minutos, ele tá andando dentro desse range aqui. Coloquei na H4,
né? Vamos aumentar aqui para entender melhor. Então vamos lá, ele tá se movimentando dentro desse range. Vamos ver aqui. H4 é um time bem mais conservador para operar. Vamos ver quantos pontos vai dar. 2.440 pontos, né? Então vamos colocar que o mercado vai recuar vai derreter sem dar uma recuada. Aí seu robô tem que aguentar 2.441 pontos, certo? Claro que é muito difícil, né, pessoal? Por exemplo, você pode ver que ele está recuando, ele caiu aqui, ele caiu, depois ele pegou, o que ele fez? Daqui ele subiu, né? 600 pontos. Então o martingale faz isso, ele fecha. Quanto maior o martingale, mais risco você corre, mas também mais rápido ele fecha. Ele precisa de menor distância para fechar. Agora, quando ele usa o martingale muito pequeno, vou colocar pequeno não, menor, por exemplo, 1.0, ou melhor, sem martingale, 1.0. Aí o que acontece aqui? 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Então, onde ele vai fechar a operação? Então, o mercado, ele vai ter que ver isso aqui, ó. E o mercado chegou aqui em cima. O mercado vai ter que descer 287 pontos para fechar. Por quê? Está com 1.0. E se não fosse... E se tivesse um martingale de 1.5, fecharia mais rápido. Ah, se tivesse com um martingale de 2.0, fecharia mais rápido. É assim que funciona. Tem gente que usa o martingale de 1.8. O robô Forex T800, o padrão dele era um martingale de 1.8. Mas eu acho bem salgado. Prefiro 1.5. Né? Já usei 1.3. Tem robô que usa 1.3. Tem robô que está com 1.15. Mas é importante que você entenda, quanto maior o martingale, né, 1.5, 2.0, 3.0, mais vai fechar mais rápido a sua operação e em contrapartida o seu risco será maior, beleza? E a distância, pessoal, é muito importante, porque tem robô que você altera a distância. Os bons robôs que eu conheço, que usa grid, né? Ou grid duplo, ou grid simples, ele tem uma distância. Então é bom você alterar. Porque vamos colocar que o robô, ele está contra a operação. O robô está comprando, porque ele já vinha comprando, ó. Vamos colocar aqui. O robô ele vinha comprando, né? Comprando, operando na tendência. De uma hora para outra, o mercado começou a cair. O mercado começou a cair. Ó, tá caindo. Aí o que eu faço? Aí, meu amigo, se o meu robô estiver comprando, como é que eu vou ficar comprando se o mercado está descendo agora? Mas a primeira operação vai continuar, que é de compra. Isso? Aí, o que eu costumo fazer? Eu aumento a distância. Então, por exemplo, ele vai comprar aqui, depois ele vai comprar só aqui. Depois ele vai comprar só aqui. E com isso eu vou ganhando fôlego. Porque o mercado ele vai caindo ou ele vai subindo, mas ele é obrigado a recuar. Ah, Léo, por que você fala que ele é obrigado a recuar? Meu amigo, é duas moedas fortes. Você tem o euro e você tem o dólar. Se não recuar, uma economia do mundo vai quebrar, ué. Vai chegar ao ponto que o mundo não vai estar valendo nada. Se não, né? Porque, vamos colocar se estiver descendo, ó. Ele vai descendo,
tá valendo 1.18, depois 1.16, vai chegar uma hora que não vai valer praticamente nada. Não tem como. Então ele tem que recuar. Agora, vamos colocar nessa distância aqui, né? Vamos colocar que ele comprou aqui nesse topo aqui. Então eu tenho uma ordem, 2 ordens, 3 ordens. Ele abriu só 4 ordens. E aqui ele abriu a quinta. Então, 2.000 pontos de movimentação para 5 ordens. Agora, se você tiver com o martingale de 3.0, se o mercado não recuar o suficiente para ele fechar, você vai também complicado. Entendeu? Não tem como, pessoal. Lucro alto, risco alto. Lucro baixo, se você fizer tudo certo, o risco vai ser baixo também, né? Porque você pode ter um lucro baixo e um risco alto. O robô pode ser tão ruim que ele arrisca muito e ganha pouco. É uma característica que eu detesto no robô. Eu analiso isso. Então, se o robô ele tá me deixando em aberto aqui, no flutuante, 11 dólares, e ganhou só um, ah não, aí tem uma coisa errada aí. Entendeu? Tem uma coisa errada aí. Aí eu tenho que pegar o quê? Eu tenho que analisar e ver. Opa, peraí. Então ele ganhou 6 dólares e ele está em aberto. 10. Tranquilo, tá na média. Né? Tá na média. Levando em consideração que esse é um robô que eu não estou usando o martingale dele. Tá entendendo? Ele está sem martingale. Agora, o robô Fox Premium, que é um robô que tem 4 anos rodando sem quebrar conta. Como é que ele está aqui? Ele está com 45 em aberto e ele já me deu 886. É no mês? Não, no trimestre. É um robô muito mais conservador. Então, em 3 meses já me deu isso. Um robô muito mais conservador. Tá entendendo como é que funciona? Agora, esse robô eu posso aumentar a distância dele? Lógico que eu posso. Ele está abrindo a cada 500 pontos com martingale de 1.5. Ó, 1.5, 1.5, 1.5. Eu posso mudar? Posso colocar 1.000 pontos, posso colocar 300 pontos, 100 pontos. O martingale 1.5, posso colocar 1.15, eu posso ficar sem martingale. Tudo isso é questão de configuração. Então é muito importante. Ah, Léo, e o robô? De vez em quando eu vejo um cara mostrando um robô. Ó, esse robô que eu posso mudar o time dele que não vai mudar nada, porque ele abre pela distância. Eu gosto de um robô que abre pela distância. Né? Agora, vamos colocar que você tem um robô que abre com M5 e a cada 50 pontos ele está abrindo. Ó, ele entra com operação aqui, depois ele entra com operação aqui, ele entra com operação aqui, tudo com martingale. Vamos colocar aqui martingale 1.5. Pessoal, esse robô dá lucro demais da conta. Robô que faz isso, robô que trabalha no M5 e abrindo distância curta. Ele dá lucro demais. Mas vai chegar uma hora que ele vai limpar a sua banca, certo? Dá para saber, Léo? Não dá para saber. O robô Forte Profissional na versão 2019, ele fazia isso, ele abria a cada 100 pontos, que é uma distância que é curta, pouca coisa. Martingale de 1.5, ele ficou um ano me dando lucro, um ano, numa conta de 1.500 dólares, que também é pouco capital. Ele não quebrou. Tá entendendo? Mas chegou uma hora, depois de um ano, eu já tinha arrancado todo o lucro que eu tinha ganhado, ele quebrou a conta. Entendeu? Infelizmente. Distância muito pequena, martingale alto, não dá. Ah, Léo, e se eu usar M5 sem martingale, com 1.0, mesmo assim, pessoal, M5 é perigosíssimo se for na estratégia do grid, com distância curta. Tem robô que está no M15, mas ele respeita muita distância. O time dele é só para ele entrar mesmo e fazer as entradas. Ele não entra por distância, ele entra analisando suporte, resistência ou outros indicadores aqui. Tá entendendo? Então, tome muito cuidado com isso. A distância é fundamental. Fundamental. Muitas vezes eu já peguei e já coloquei o time no H1, no D1. Pera aí, então no D1 eu tenho aqui um range, né? Eu tenho um range aqui de diário, ó. Então ele movimentou dentro desse range, vamos colocar aqui, quase 6.000 pontos, né? Quase 1.000 pontos. O RoboForce Premier tem uma configuração que é conservadora, ele abre a cada 1.000 pontos. Então, nessa movimentação gigantesca,
gigantesca, com uma taxa grande, 6 mil pontos, ele teria abrido só 6 ordens. E como ele abre comprando e vendendo para baixo e para cima, ele estaria dando lucro com risco baixíssimo. Tá entendendo, meu amigo? É a questão disso. Se você começar a entender isso, roubou o Léo de grid que não tem como aumentar a distância, que não tem como aumentar o martingale, é muito mais agressivo, é muito mais perigoso. Entenderam? Então, tome cuidado, opera aí, vai devagar, leve, opere Forex tentando entender, tentando aprender, assista vários vídeos que tem no YouTube. Aí, hoje em dia ficou muito fácil você aprender, né? É só querer, né? Mas nunca coloque no Forex com capital que você pode perder, porque vai quebrar a banca, vai limpar a conta. Beleza? Grande abraço, curta o vídeo, ajude o nosso canal. Até a próxima.